compartilhe com seus amigos, dê o like, se inscreva no canal. Salve Maria Imaculada Sempre Virgem. A paz de Jesus a todos, o amor de Maria esteja em vossos corações, qual foste chamados a ser um povo santo do Senhor, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada Sempre Virgem. Meu querido Senhor, minha querida Senhora, estamos aqui para dar continuidade ao programa Falando de Bíblia. Aqui, né? A Bíblia do Peregrino ao meu lado. Várias traduções ao meu lado, né? Essa azul aqui, Pastoral, CNBB, Mensagem de Deus, que são livros. Jerusalém, Linguagem de Hoje das Paulinas, que é protestante, não é? Eu fiz um vídeo denunciando, 2 vídeos denunciando. Muito bem, você já viu aí. E tenho outras guardadas, também outras traduções da Sagrada Escritura, não é? Essas estão aqui para brilhantar um pouco o vídeo. Eu não vou fazer aqui uma ruma de Bíblia, né? Tem outras traduções também guardadas. Outra tradução muito boa é a tradução da Bíblia de Aparecida, muito boa. Meu querido Simão, hoje nós vamos responder algumas perguntas bem interessantes. E como você já está vendo aqui em cima, de onde é a pergunta que fizeram é: irmão, de onde é que vem e por que os pastores protestantes vendem o manto de Cristo e o azeite de Cristo? Aonde foi que eles encontraram o manto de Cristo? Meu querido irmão, nós temos hoje o sudário que foi envolto no corpo do Senhor, está em Turim, em Roma, não é? Sudário envolto no corpo do Cristo, logo que ele foi depositado no sepulcro, não é? Escavado na rocha, que era de José de Arimateia. Mas esse manto que os protestantes vendem não é aquele, porque está lá o original. Esse manto que os protestantes vendem, nós vamos ver na Sagrada Escritura diante dessa pergunta. A pessoa frequenta a seita, e na seita dela, essa pergunta, a pessoa pediu para não ser identificada, vende pedaços dos mantos de Cristo. De onde é que vem, que embasamento bíblico tem isso? Então, diante dessas perguntas, né, o programa de hoje, programa Falando de Bíblia, vai desenrolar e vai mostrar para você de onde vem exatamente, né, o manto que eles vendem. Vamos para a Sagrada Escritura? João capítulo 19. Vamos lá. João. Vamos à pergunta dessa pessoa. João capítulo 19, versículo 23. Veja só. Diz assim, ó. Depois, João 19, 23. O texto vai aparecer na tela. Põe na tela, diretor. Depois dos soldados crucificarem Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram delas 4 partes, uma para cada soldado. A túnica, porém, toda tecida de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não as rasguemos, mas deitemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Assim se cumpriu a Escritura, que diz: repartiram entre si as minhas vestes, deitaram sorte sobre a minha túnica. E isso fizeram os soldados. Volta para mim aqui dentro. Muito bem, meu querido irmão, minha querida irmã. Aqui está a questão do manto ungido de Jesus, que várias seitas, né, vários trigos têm se deixado se enganar por este joio. Vários filhos da mulher, da Imaculada, têm deixado de se enganar pelos filhos da serpente. Aqui está. Eles pegaram as vestes de Cristo e repartiram aqui em 4 partes. Em 4 partes. Vejam. Ímpios repartiram as vestes do Mestre. Não é? Certamente este homem é ungido. Certamente este homem fez milagres a tal ponto, não é, de nós ganharmos muito dinheiro com suas vestes. É o que fazem hoje
os filhos daqueles soldados, a descendência daqueles soldados, repartido em 4 partes, porque eram 4 soldados. Então, meu querido, você está vendo aqui, dentro da Bíblia Sagrada, por que as seitas vendem, né, as vestes de Cristo, vendem o manto ungido de Cristo, com a falsa promessa que você vai ser liberto, seu esposo, se é a mulher que sofre com o marido, vai libertar teu marido, se é a dívida, tu vai passar ela na porta do banco tal, e tu vais enricar, tu vais sair da pobreza, se é uma enfermidade, tu vai botar esse manto em cima e vai curar. Por quê? Porque esse manto é o manto de Cristo. Né? Apesar de que nas seitas não é o manto de Cristo. Mas aqui nós estamos vendo o que fizeram os primeiros com o manto de Cristo. Veja o que fizeram os primeiros com o manto de Cristo. Repartiram em 4 partes. Cada cá ficou com uma. Sabe-se lá o que fizeram, né? Olha, do milagroso rei dos judeus. O que não foi feito com essas vestes, com os pedaços, né, do manto de Cristo. E até deles que vendem o manto completo, o pedaço do manto. Eu já vi seita, meus irmãos. Eu vi seitas pegarem um manto vermelho de Cristo, porque trocaram, colocaram, tiraram a veste branca do Senhor, o manto branco que ele tinha, que era de alto a baixo, como diz nas Escrituras. Olha só, a túnica, aliás, a túnica de Cristo, essa túnica de Cristo é a túnica sacerdotal, que o sacerdote usa para se paramentar-se para a celebração do santo sacrifício. Até isso não é teológico na Bíblia Sagrada. Vejam só. Aí eles pegam a túnica de Cristo, que a túnica é num pano só, né? Você vê a túnica sacerdotal que o sacerdote usa. É uma só. Em um pano só. Então veja, eles deitaram sorte sobre a túnica. Aqui eles vendem os pedaços do manto de Cristo por R$50, um pedaço de missão. Do manto de Jesus por R$50, R$100, maiorzinho vai aumentando para 200, 300, até R$1.000. Quantas pessoas não são iludibriadas e caem nessa farsa de Satanás? São muitas, irmãos. São muitas. Essa pessoa também disse, essa pessoa que, não é, que frequenta essa seita, que vende o manto de Cristo, que tira o dinheiro das outras pessoas, vendendo o manto de Cristo, prometendo milagres à torta e à direita, através desse pano que eles compraram por aí nos brechó, e se passa por manto de Cristo. Esses aqui rasgaram as originais. Ninguém sabe se vendeu os pedaços, ninguém sabe se lucraram com isso, o que fizeram. Não é? Eu sei que hoje os filhos desses soldados fazem a mesma coisa. E aí a pessoa também disse, e aquele azeite que eles dizem que é o azeite de Cristo? De onde embasamento bíblico tem o azeite de Cristo? Apocalipse, capítulo 3, versículo 18. Diz assim. Texto na tela, diretor. Aconselho-te que compres de mim ouro provado no fogo, para ficares rico. Veja só, tem herege que usa, volta para mim, diretor. Tem herege que usa isso aqui, meus irmãos. Usa isso aqui, dizendo que Jesus deu conselho para ficar rico. Isso aqui é espiritual, não é literal, não. Isso é espiritual. Como o sujeito que encontrou o tesouro. Mateus 13:44. É espiritual. Para falar da fé. Que é como o ouro. Mais valiosa do que o ouro. Né? Compres de mim ouro provado no fogo. Para ficares rico. Rico na fé, espiritualmente. Roupas alvas para te vestires. Veja, essas roupas brancas são as vestes dadas no batismo, irmão. As obras, a linha, a fim que não apareça a vergonha de tua nudez. O que é a vergonha de nudez? O pecado, o paganismo. E você vai ver, olha só, e o colírio para ungir os olhos, de modo que possas ver claro.
Aqui está aparecendo colírio, meus irmãos. Mas uma tradução traz azeite. E compres azeite para enxergares melhor. Os falsos profetas vendem o colírio de Cristo. Eu digo isso porque também já vi. Eles vendem o colírio de Cristo. Dizendo que esse colírio não passa de apenas de um óleo de salada, né? Que eles vendem, dizendo que é o colírio. Para que as pessoas usem até mesmo materialmente falando. Não é? Pega um texto que é 100% espiritual, traduzem ele para o literal, para o material, para os bens comuns. Para ter o intuito de roubar as pessoas. Para ter o intuito de enganar as pessoas. Não é? Então, aqui está, estou mostrando, matando a cobra e mostrando o pau. Mostrando para vocês, meu querido irmão, minha querida irmã. Aqui está o que fazem com as vestes de Cristo. Vendem para tirar dinheiro do povo. Aqui está o que fazem com o colírio de Cristo, o colírio de Cristo, o azeite, que isso é espiritual. O colírio de Cristo, meus irmãos, aqui é a mudança de vida. O que era o colírio? O colírio era exatamente, para nós, o colírio é a Eucaristia. É o sangue de Jesus. Por quê? Porque o colírio era para que enxergasse além do véu. Mas o véu foi tirado diante do sacrifício da carne do sangue de Cristo. Hebreus 10, 19 e 20. Temos acesso ao santuário eterno através do sangue de Jesus. Verso 20. Pelo caminho novo e vivo que nos abriu através do véu, isto é, do seu próprio corpo, da carne de Cristo, do corpo de Cristo. Este é o meu corpo, tomai e comei. Então este é o colírio para que eu e você possamos enxergar. O colírio doutrinário da verdade, ensinado pelo Santo Magistério, aquilo que ensina a Igreja de Cristo, serve para que nós tiremos os véus, né? Vejamos, 2 Coríntios 3,16. Este véu só será tirado quando se converterem ao Senhor. Então, Paulo está falando de quem? Aos judeus. O véu que ainda cega, de perceber, como cega eles, protestantes, de não perceber que ninguém se salva sem o sacrifício da carne do sangue de Cristo. Quem não se alimentar, quem não participar desse sacrifício cotidiano, não vai ter vida eterna. Mesmo assim, os judeus. Paulo está citando aqui os judeus, e hoje nós citamos os protestantes, estão cegos. Eu era cego. Mas vi que tinha um sacrifício litúrgico, que tinha uma liturgia e que tinha um sacrifício da carne e do sangue de Cristo. Porque havia um pão vivo. Não é? E o pão que eu vou dar é a minha carne que eu ofereço pela salvação do mundo. Aí está. João 6, 51, parte B. Então, meus irmãos, nós vemos o que é o colírio, o que é as vestes. A parábola, né, que diz, meu amigo, como você entrou aqui sem as vestes? Deu ordem aos guardas, o dono da festa, para que tirassem o homem que não entrou lá com as vestes e fosse lançado fora. Ou seja, pagão. O que é que a Santa Teologia diz ali, bíblica? Diz que era pagão. O pagão não pode entrar no reino, não pode participar da festa, do banquete. A veste só é nos dada no batismo. Nós somos revestidos. Por isso que Paulo escreveu aos Galatas capítulo 7, 27, dizendo: todos vós que fostes batizados, vos revestistes de Cristo. Vejam só. Estamos revestidos. Então não é nos dados vestes novas. Não é? O ouro provado no fogo. Eclesiástico 2,5. O homem e a mulher de Deus será provado no fogo. Assim como, diz assim, 2,5 do Eclesiástico diz, assim como o ouro e a prata são provados no fogo, o homem e a mulher agradável a Deus pelo caminho da humilhação. Veja, como o ouro provado no fogo. O que é esse ouro provado no fogo? Provados, pessoa que passa as tribulações, que passa os vales escuros a nado, rindo. São pessoas de têmpera, na fé, provadas. Não quer dizer que vai pegar barras de ouro, como as heresias entendem isso aqui ao pé da letra. Paulo diz que a letra mata. Não é? A letra mata. Meus irmãos, quando Jesus fala no literal, explicando no dia a dia, na vivência que eles viviam, não é? No dia a dia deles, do material, Jesus transformava para o espiritual.
teologicamente falando, quando nós temos o antigo cumprido no novo. Então veja só, e eles ficam apenas com a letra, com o material, para usurpar as pessoas, para tirar dinheiro das pessoas. Já não chega o que fazem em roubar o dízimo das pessoas. Isso é que é a realidade. Não existe dízimo no Novo Testamento. Mas eles roubam. Tem o intuito de roubar. E tem até o trizismo. Trezismo. Tem deles aí que cobram trismo. É o trismo, parece que é o trismo. Né? Dízimo, primeira parte. Trismo, terceira parte. Tem deles que cobram aí. Usando relatos que eram apenas para o povo veterotestamentário, judaico da época de Moisés. Né? Veja o que fazem. Aí já acham um pouco, aí vende veste de Cristo, vende coelho de Cristo, azeite ungido, o sangue do cordeiro. Tem uma seita aí que vai para Israel, uma seita famosa desse país que vai para Israel, com várias garrafas de vinho, de azeite, sei lá o que é aquilo. Aí chega lá e diz que vão consagrar. Aí diz assim, o sangue do cordeiro. Estão vendendo até o sangue do cordeiro, meus irmãos. Veja a situação. Judas Iscariote comungou para a sua própria condenação. Ele comungou e o diabo, diz a Escritura em João, no relato de João, que na hora que ele comungou, o diabo entrou no coração dele. Paulo disse em 1 Coríntios 11, 29, que aqueles que comungam o corpo do Senhor sem considerá-lo está comendo e bebendo sua própria condenação. Judas comungou para a sua própria condenação. Quando comungou, o diabo entrou nele e ele foi vender Jesus. Veja, são esses que estão vendendo aí o sangue de Jesus. Né? Vendendo o sangue ungido de Jesus. É só para empresário. Mano. Tapete ungido, vassoura ungida, sabonete ungido. A idolatria diante dos olhos dos seus sequazes. E não percebem em que estão atolados. Nas Babilônias. Babilônia protestante. Protestante é a Babilônia, não é? Dos últimos tempos. Quando o anticristo deu-se asa através de Martim Lutero. Existiam muitas heresias consideradas anticristos. Né? Principalmente dos que eram católicos e saíram. Porque a heresia anticristã só pode acontecer com alguém que saiu de dentro da igreja de Cristo e se tornou-se herege. Anticristos. Assim nós vimos pelagianismo do monge, né? Pelágio. E tantos outros. Mas Martim Lutero, que era padre, que saíram de dentro da igreja católica. Então tudo aquilo que se saiu dentro da igreja católica é apostasia e anticristos. Mas o anticristo maior foi Martim Lutero, que deu asa a todas essas suas filhas, essas filhas de Lutero. Por isso, irmãos, nós vemos aí essa situação que está. Nem os próprios protestantes, os seus clientes, estão suportando. Olha o outro lá que diz, a espécie de demônio que só se expulsa através de dízimos e ofertas. Tem que pagar para Satanás sair. Ou seja, eu dou o dinheiro lá ao pastor, o cão já saiu da minha vida. Né? Eu dou lá a oferta, o cão já saiu da minha vida. Meus irmãos, onde é que está isso na Bíblia? E no contexto histórico, em nenhum lugar. Que ninguém pagou para o diabo sair da vida dele. Não. O diabo saiu através de exorcismos. Nós vimos isso em Atos dos Apóstolos, de exorcismos. Só a igreja pode fazer exorcismo. Quando aqueles que não é igreja vai fazer exorcismo, acontece como os filhos daqueles 7 judeus. Eu expulso o demônio em nome de Jesus, que a igreja verdadeira prega. Então o protestante, quando diz em nome de Jesus, que a igreja verdadeira prega. Está usando o nome de Jesus da igreja verdadeira. Né? Então o que acontece? São a mesma. Lá diz que o demônio entrou neles, então o demônio está com eles. Apenas uma parte, a parte luz do diabo, mas é tudo uma coisa só. É uma face do próprio demônio, é uma máscara que eles não conseguem enxergar. Uma carapaça. Né? Então por isso fazem isso. E nós vemos, eu e você vemos, nós sabemos. Né? Estamos cansados de ver isso. Né? Eu e você estamos cansados de ver isso. Eles venderam as vestes de Cristo. Por isso Jesus está assim, ó. Apenas um lenço que diz
o contexto histórico que foi a Virgem Maria, estava nu na cruz, porque venderam as vestes dele. E ela pegou o seu lenço, o seu véu, e amarrou na cintura de Jesus, para que não ficasse nu. Dessa maneira aqui que você está vendo nesse crucifixo. Cadê as vestes de Cristo? Os protestantes venderam. Os primeiros protestantes que repartiram suas vestes para fazer delas, sabe lá Deus o quê? Vender, fazendo não sei o quê, profanar. Hoje os filhos deles fazem, vendem as vestes do Cristo. Pedaço aqui, pedaço acolá, pedaço do Senhor. 50, 100, 1000 reais. E assim vão vendendo as vestes de Cristo. E o Cristo está assim. E vendem o colírio de Cristo. O colírio de Cristo simbolicamente, prefiguramento do Antigo Testamento é o Espírito Santo. Diz que é ultrajar o Espírito Santo a toda a graça. Capítulo 10 da Epístola aos Hebreus, versículo 29. Não existe perdão para essa pessoa. Imagina que castigo merece essa pessoa que ultraja o Espírito Santo a toda a graça. Olha aí. Vendendo o azeite, colhido de Cristo. Pois é, meus irmãos. Tire suas próprias conclusões. Aqui, hoje, o programa Falando de Bíblia está respondendo a várias perguntas, não só de uma pessoa, mas de várias pessoas que indagam, perguntando onde é que está na Bíblia. Meu irmão, você conhece muito de Bíblia. Eu vejo que você é um católico que conhece de Bíblia. Então, as perguntas não são, que chegam para mim não são apenas de católicos. Chega a pergunta de espírita, aonde é que, irmão, está na Bíblia, espiritismo, sou espírita, e a ciência. Não são de católicos que chegam para mim, chega perguntas de protestante. E eu tenho que responder. Uma vez, o protestante perguntou sobre o cânon, e eu fiz vários vídeos sobre o cânon. Uma vez o protestante perguntou sobre a fundação da igreja. Que Constantino fundou a igreja, eu tive que responder. Então tem vários vídeos nesse canal. Né? Então mais um aí, meus irmãos, de perguntas e respostas. Né? Eu espero que tenha ficado esclarecido essa questão do manto de Cristo que eles vendem, das vestes de Cristo que eles vendem, os falsos profetas. Isso é uma idolatria. Porque na realidade nem manto de Cristo não é. Por isso Cristo está assim. Protestantes estão vendendo joios, lobos vendendo suas vestes. Misericórdia. Deus abençoe vocês e até a próxima vez, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada. Sempre vive.